Vila Rica e obras líricas de Cláudio Manuel da Costa. Por Amanda Ferreira Domingues, Gabriel da Silva Corres, Júlia Thaisa do Prado Batista, Odair Fructuoso Júnior e Sabrina da Silva dos Santos. No nosso seminário, iremos falar sobre o poeta Cláudio Manuel da Costa, sua principal obra chamada Vila Rica, suas influências, importância, estilos, características e algumas outras obras. Cláudio Manuel da Costa foi um dos mais importantes poetas do arcadismo no Brasil. A publicação de obras poéticas representa o marco inicial do movimento do país, em 1768. Além de escritor, ele foi advogado, jurista brasileiro e participou do movimento da Inconfidência Mineira. Cláudio Manuel da Costa é patrono da cadeira número 8 na Academia Brasileira de Letras. Ele nasceu dia 5 de junho de 1729 na Vila do Ribeirão do Carmo, atual Mariana, em Minas Gerais. Era filho de João Gonçalves da Costa e Teresa Ribeiro de Alvarenga. Iniciou seus estudos em Vila Rica, atual Ouro Preto, e mais tarde se mudou para Rio de Janeiro, onde estudou filosofia no Colégio dos Jesuítas. Com 20 anos de idade, viajou para Portugal com o intuito de estudar na Universidade de Coimbra. Em 1753, se formou em cânones por essa universidade. Ali escreveu 3 de suas obras: Monúsculo Métrico, Labirinto de Amor e Epicédio. Nessas poesias nota-se traços do barroco, como estilos do culturismo e conceptismo. Depois, retornou ao Brasil e passou a viver em Vila Rica. Ali ele trabalhou como advogado, secretário do governo da província e foi juiz do medidor de terras da Câmara de Vila Rica. Em 1768, fundou a Arcádia chamada Colônia Ultramariana, na cidade de Vila Rica. A partir disso e da publicação de obras poéticas, Cláudio Manuel da Costa é considerado o introdutor do movimento arcadista no Brasil. Além dele, merecem destaque os poetas árcades José de Santa Rita Durão, José Basílio da Gama e Tomás Antônio Gonzaga. Vale ressaltar que Cláudio Manuel da Costa foi amigo do pintor Aleijadinho de Tiradentes, o líder da Inconfidência Mineira. Foi grande amigo do escritor árcade Tomás Antônio Gonzaga e, como ele esteve envolvido com o movimento da Inconfidência Mineira, por conta disso foi interrogado e preso em 1789. Chegou a denunciar seus amigos e se suicidou em 4 de julho de 1789 na cadeia de Ouro Preto, Minas Gerais. Faleceu com 60 anos. O arcadismo no Brasil, também conhecido como neoclassicismo, foi uma escola literária que surgiu no século XVIII, através da publicação de obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa, e marcado também pela fundação da Arcádia Ultramarina, que era uma sociedade literária em Vila Rica, influenciada pela Arcádia italiana. Aproximando-se dos ideais do iluminismo e escrevendo num contexto de idealização fora da realidade, os escritores desse período sofreram forte crítica, sendo forçados a usar pseudônimos. O arcadismo no Brasil foi um movimento posterior ao barroco e anterior ao romantismo. A origem da palavra arcadismo vem de Arcádia, uma cidade antiga na região do sul da Grécia Antiga, onde viviam poetas e pastores, que, segundo eles, lá era um lugar ótimo para viver. O arcadismo sofreu forte influência do iluminismo, um movimento cultural europeu em que os iluministas defendiam ser a razão o maior valor a ser cultivado pela humanidade. O arcadismo surgiu no Brasil quando ele se encontrava em uma situação bem complicada, pois ele era constantemente explorado pela coroa portuguesa. Além disso, surgiram 2 movimentos muito importantes, o ciclo da mineração e a Inconfidência Mineira. O ciclo da mineração foi o período em que a coroa portuguesa descobriu ouro na região sudeste, especificamente em Minas Gerais, e passou a explorar esse ouro. Contudo, após um ápice, o ciclo da mineração começa a decair e Portugal passa a cobrar impostos do Brasil. Quando a coroa passou a extorquir o país através dos impostos, começou o surgimento de ideias revolucionárias, movimentos sociais para lutar contra esse domínio português. A Inconfidência Mineira, também conhecida como
Conjuração Mineira foi um movimento social que lutou em busca da liberdade do povo brasileiro, em prol da separação do país com Portugal. Por isso que tanto o ciclo da mineração quanto a Inconfidência Mineira foram importantíssimos no arcadismo do Brasil. Agora conheceremos sua obra Vila Rica. O que é? Em 1773, escreveu seu poema mais eloquente, Vila Rica, o qual foi publicado somente após sua morte. Nesse poema, a exaltação dos feitos dos bandeirantes, fundadores de diversas cidades da região mineira, tratando das lutas, do confronto com os índios, da descoberta das riquezas e, por fim, da fundação da Vila Rica de Ouro Preto. Possui 10 cantos e versos decassílabos com rimas emparelhadas. É considerado um marco do arcadismo no Brasil. Estrutura. Ambos são representantes do movimento conhecido como arcadismo, que valoriza a vida no campo. Se utiliza de personagens mitológicos e, no Brasil, trata de temas da história colonial, introduzindo o indígena como personagem. É assim que, em Vila Rica, aparecem tanto Curupira quanto as ninfas do Tejo, bem como o Gênio da Terra, uma criação do autor que representa a tentativa de conciliar os elementos nativos, selvagens e as intenções civilizadoras de Albuquerque, o herói do poema, fundador de Vila Rica. Na tela há um pedaço do poema de Vila Rica. Há várias figuras de linguagem, comparação, metáfora, metonímia, personificação, inversão e etc. Além disso, há várias sugestões cromáticas relacionadas ao ouro, luz do sol e do ouro das minas, e ao negro da noite e do passado e do próprio nome da cidade. É possível notar também existentes no poema que reforçam o contraste entre o passado e o presente, riqueza e pobreza, dia e noite, o passado glorioso e o presente humilde. Trata-se de um poema então que consegue unir técnicas de construção a um rico conteúdo histórico. Estilo das obras. Cláudio Manuel da Costa é considerado o primeiro poeta do movimento arcade brasileiro, embora ainda apresente características barrocas em toda a sua obra, principalmente no que diz respeito aos estilos cultista e conceptista, compondo poemas perfeitos na forma e na linguagem. Ele chegou a fundar uma Arcádia de nome Colônia Ultramarina e utilizava elementos como bucolismo e temas como ninfas e pastores em suas obras arcadistas. Ele apostava em temas religiosos e cristãos. Sua linguagem, mesmo racional, inspirada por ideais iluministas, era composta de muita emoção e clareza, além de valorizar a natureza e apresentar a idealização do amor. Cláudio Manuel marcou a literatura com seu lirismo, e a postura clássica sempre esteve presente em suas obras, portanto, está dentro da vertente do neoclassicismo. Características. Em sua poesia lírica, Cláudio Manuel revela um gosto apurado, tentando conciliar seu grande conhecimento literário com uma paisagem mais primitiva. É muito recorrente nas suas poesias a referência às pedras e penhascos, cenários típicos da região em que nasceu. Seu pseudônimo se chamava Glouceste Saturnio, ou Saturnino. Ele era um pastor que se inspirava em sua musa Nice. Suas obras possuíam características como o bucolismo, que pertence ao movimento literário de poesias pastoris. Nele, o ideal de vida é cantar a beleza da vida nos campos, que são as casas dos pastores, e sem referência ao modelo urbano. Dentre as características de sua poesia lírica estavam o cultismo e o conceptismo, que são características barrocas. O cultismo utiliza termos cultos, valorizando os detalhes e a forma textual. Porém, em sua poesia, Cláudio Manuel degenera o cultismo, amaneirando o barroco em suas palavras e pensamentos. Ao mesmo tempo em que buscava reviver a grande lírica renascentista, recorria a modelo camoniano. Já o conceptismo é definido pelo uso de argumentos racionais. Valorizando o conteúdo textual, ele significa jogo de ideias. O objetivo principal dos escritores conceptistas era de convencer o leitor, além de instruí-lo por meio de diversos argumentos. Sua poesia também conta com um toque maneirista, que é marcante nos sonetos que revivem a tradição petrarquista,
com o lirismo, que é o modo de expressar sentimentos de paixão e ânimo, com o emocionalismo, que passa a uma visão de sentimento profundo, com a antítese, que consiste na exposição de ideias opostas, e com a metáfora, que é utilizada para fazer comparações por semelhança. As obras líricas são epicédio, poesias manuscritas e obras poéticas, que merecem um destaque por toda a criação literária de Cláudio Manuel estar nela. Essa obra reúne a produção lírica do poeta, sonetos, éclogas, epicédios, cantatas e outras modalidades, que dá início ao arcadismo brasileiro. Essa publicação marcou a fundação da Arcádia Ultramarina, uma instituição cultural onde os poetas se reuniam para escrever e declamar seus poemas. Outras obras líricas de Cláudio Manuel da Costa é Culto Métrico, Minúsculo Métrico e Labirinto de Amor. Inspirações: Soneto Alexandrino. Apresenta 12 sílabas por estrofe, com 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes com 3 versos, e a última estrofe fecha com chave de ouro o poema. Quientistas, lusitanos e Camões. Suas obras tinham fortes influências de Camões, escrevendo poesias líricas e épicas. A natureza é tratada como um local aprazível e a mulher é vista muitas vezes numa ótica platônica, idealizada e distante, mas não despida de sensualidade. Predomina nos sonetos um sentimento de insatisfação e incompreensão, conhecido como desconcerto do mundo. Expressa-se por jogos verbais e conceituais requintados, trocadilhos, metáforas e hipérboles. Modelos virgilianos. O modelo virgiliano é uma poesia pastoral em forma de diálogo. Era uma mistura de didatismo e louvor à vida nos campos. Nos sonetos e éclogas de Manuel Costa, é marcante a transposição dos modelos virgilianos para um quadro natural rochoso, frequentemente associado à sua região natal, a das Minas de Ouro. Tradição petraquista, caracterizada por uma temática amorosa, dos recursos estilísticos e do vocabulário utilizado por Petrarca. Procura impor em suas poesias uma linguagem e estilo simples, mas sem vulgarismo e fingimentos. Influências. Vila Rica, a maior obra de Cláudio Manuel da Costa, é um documento de grande importância para a história do país, visto que faz a representação muito atenta da fundação da capital de Minas, cidade que aí significa a própria pátria. Seu poema épico é, antes de tudo, um dos poucos textos escritos em tempos coloniais que evidenciam perspectivas de análise da formação social, política e econômica da capitania de Minas. Ademais, as edições do Vila Rica são relativamente raras e pouco ensejaram leituras de caráter historiográfico que visassem compreender a obra como documento histórico. Mas o poema é muito importante porque, apesar de fiel aos cânones do arcadismo, destaca-se pela temática brasileira. Sendo considerado o precursor do arcadismo brasileiro, Cláudio Manuel da Costa influenciou fortemente outros autores do mesmo período, como por exemplo o poeta Tomás Antônio Gonzaga. Gonzaga escreveu sua maior obra, Cartas Chilenas, sob o pseudônimo de Critilo, e o receptor das cartas era seu amigo Doroteu, que na verdade é Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel da Costa, por ser um dos grandes inconfidentes, amigo até de Tiradentes, líder do movimento, foi retratado como personagem em várias produções sobre a Inconfidência Mineira, como em filmes e novelas. 2 exemplos de filmes são Os Inconfidentes e o filme Tiradentes. Os Inconfidentes é uma coprodução brasileira e italiana de 1972, do gênero drama histórico, dirigida por Joaquim Pedro de Andrade. Em novembro de 2015, esse filme entrou na lista feita pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Abracine, como sendo um dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. E Tiradentes é um filme brasileiro de 1999 que se trata de um drama biográfico histórico, sendo dirigido por Oswaldo Caldeira. O filme mostra uma visão bem diferente da convencional, acerca dos fatos políticos que envolveram a Inconfidência Mineira e a condenação dos conjurados. Uma visão intrigante, porém com respaldo em muitas pesquisas recentes.